Olá pessoal, aqui é o Denilson e hoje eu vou falar um pouco sobre provas de proficiência em inglês. Então, se você precisa fazer prova para mestrado, processo seletivo de mestrado ou de doutorado, acompanhe o vídeo até o final, pois eu vou passar algumas dicas aqui para você. Dicas sobre preparação, qual a melhor forma para você conduzir os seus estudos até a sua prova. Eu estou gravando esse vídeo agora, no início do segundo semestre, e eu acredito, ou pelo menos eu tenho a impressão de que a maioria dos processos seletivos ocorre nesse período, que é o segundo semestre do ano. Obviamente nós temos seleções no início do ano, no meio do ano, mas um grande número de processos seletivos abrem para o segundo semestre, o final do segundo semestre. Então, quem ainda não começou a estudar, não começou a se preparar, ainda tem um tempinho aí até o início das provas, Podem vir aí em novembro, dezembro, Então é importante acertar na abordagem, Então, vamos lá. Primeira coisa, que eu queria chamar a atenção é que existe uma possibilidade de você começar a estudar independente do seu nível de inglês. Se você nunca estudou antes, se você já passou um tempo numa escola, enfim. A abordagem correta para você começar a se preparar para textos acadêmicos, leitura de textos acadêmicos, ou a preparação para a prova específica seria o inglês instrumental. E o primeiro ponto que eu quero discutir é isso, essa definição do que é inglês instrumental. É importante você entender que o inglês instrumental ele é um conjunto de técnicas, de técnicas e estratégias que servem para você começar a ler textos em inglês, independente do seu nível, mesmo que você nunca tenha estudado antes. Isso é um ponto importante porque muitos acreditam que precisam ter o inglês avançado, ou precisam passar pelo menos do intermediário para depois começar a ler textos. E é isso que eu gostaria de trabalhar aqui hoje. Na verdade, é o contrário. Você pode começar pela leitura e, enfim, você avança no inglês já fazendo a leitura. A abordagem do inglês instrumental é extremamente importante. Ela é a base para quem precisa fazer leitura acadêmica ou provas em inglês. E até o meu próprio curso, o curso Meu Inglês Fluente, uma base dele é o inglês instrumental. Eu começo pelo inglês instrumental porque eu quero primeiro ensinar as pessoas a ler textos em inglês e aí depois nós vamos caminhando. Ele é um ponto de partida da leitura para níveis mais avançados de leitura, da leitura para o listening. Então tem várias combinações de atividades que podem ser feitas com o inglês instrumental. Você pode até caminhar depois para traduções, se for o caso do seu da sua prova, ou do concurso que você vai fazer, enfim, Bem, então eu vou resumir aqui rapidamente, quais são essas estratégias, para você ter um primeiro contato, entender como funciona, A primeira delas é o prediction, e é bem isso que o nome quer dizer mesmo, previsão de conteúdo. Como é que funciona isso? É quando você olha um título, por exemplo, às vezes uma imagem, que aparece no texto, e aí você pode ter uma noção geral e pensar, especular um pouco sobre o tipo de conteúdo que pode aparecer ali. Isso é certamente um procedimento que parece muito simples, mas ajuda bastante na sua interpretação. Um outro que é fundamental, que é o skimming. Skimming ele sempre vai ser feito. Ele é uma leitura geral que você faz do início ao fim do texto, sem interrupções. Você não para olhar o dicionário, você não interrompe para pensar demais em alguma passagem que não entendeu. O foco é no todo. Você lê o texto do início ao fim e realmente passa direto pelas dificuldades. Isso é fundamental. A princípio pode parecer difícil, mas você, quando começa com o treinamento, ao longo do tempo você vai ganhando prática e vai fazendo skimming com maior confiança. A outra ferramenta é o scanning. Scanning difere do skimming porque você não tem foco no geral. A sua intenção é encontrar uma palavra específica, por exemplo, e o scanning é extremamente útil para responder às questões da sua prova.
Então, normalmente, né, quando eu faço as minhas aulas, né, com os meus alunos lá do Clube do Inglês Instrumental, eu sempre mostro, olha, vamos selecionar aqui na questão a palavra-chave, vamos procurar, através do scanning, essa palavra-chave no texto. E aí você encontra, pela palavra, precisamente a passagem do texto que responde a sua questão. Nós temos também o Search Reading. Search Reading é outra ferramenta para localização de informação, só que no caso você não está em busca de uma palavra específica, você busca uma ideia. Principalmente se você não tem como determinar uma palavra, né? Às vezes uma pergunta sobre qual a opinião do autor, né? Você não vai encontrar exatamente a palavra opinião lá no texto, e aí você precisa localizar a passagem do texto onde você percebe que o autor está expressando a opinião dele. Tá? Então você utiliza essa ferramenta, o Search Reading. Tá? Reading for Detail, essa é outra. Né? Reading for Detail é aquela leitura detalhada. Aí sim você lê com atenção, você tenta ir ali palavra por palavra. Se for o caso, né, se a sua prova autoriza, você pode utilizar dicionário nesse momento. Tá? Então é importante definir e filtrar ali exatamente quando você vai usar o dicionário, para você ter procedimento. O dicionário ele pode ser até um pouco traiçoeiro na sua prova, né? Ele pode consumir todo o seu tempo. Tá? Então, quando você determina a passagem do texto que responde a sua questão, seja através do scanning ou do search reading, aí entra o momento do reading for detail. Tá? Ok, outra ferramenta é o intensive reading. Essa nós utilizamos na aula. Então, digamos que não seria exatamente uma coisa que você pode fazer sozinho, mas intensive reading é uma análise do texto para você entender estruturas, entender vocabulários. Então, normalmente o professor faz isso. Né? E eu faço isso nas aulas. Eu pego determinadas passagens, né, principalmente aquelas que respondem a questão, e analiso com os alunos para que eles possam entender as estruturas do idioma. Então, ele é uma ferramenta que permite, né, tanto o professor ensinar vocabulário e gramática através do texto, como o aluno pode fazer o mesmo. Né? Ele pode pesquisar a partir dali. Tá? Então isso é diferente de você estudar um livro de gramática. Desde lá do início, você pega a gramática e fazendo as unidades. Seria diferente. Você estuda ou analisa a gramática a partir do que aparece nos textos, do que vai aparecer ali no contexto. Tá? Bom, e por fim, não é exatamente uma ferramenta de leitura, mas a tradução, né, ela pode partir desse exercício do inglês instrumental, e é importante você conhecer um pouquinho das teorias e das técnicas para você entender o que fazer caso você tenha uma prova de tradução para fazer. Tá? Algumas provas trazem uma questão de tradução, né? Outras trazem somente tradução para ser feito. Né? E por outro lado, a tradução é importante na sua vida acadêmica também. Você pode precisar citar, né, autores na sua dissertação, na sua tese, e aí você tem que saber fazer isso direitinho. Né? Ok? Então essas são ferramentas. Basicamente, esse é o conjunto de ferramentas que você precisa conhecer, saber como cada uma funciona, treinar cada uma delas, e quando você se depara com um determinado exercício, uma determinada prova, é importante você saber fazer a combinação correta. Tá? Então são 2 pontos fundamentais. Você precisa conhecer as ferramentas, as estratégias, o que cada uma significa, e treinar. Então você precisa da estratégia do tempo de treinamento para que você faça isso com confiança. Então eu diria que, sem você melhorar o seu inglês em termos de conhecimento gramatical, vamos dizer assim, o simples conhecimento das técnicas já ajudaria você a fazer uma prova bem feita. Tá? Então, conhecer as técnicas e, obviamente, treinar. É uma habilidade. Tá? É um conjunto de habilidades. Então, você precisa de treinamento para fazer bem feito, assim como qualquer outra habilidade física, em esportes, por exemplo. Tá? Então, nós precisamos, né, para preparar tanto para a leitura acadêmica quanto para provas, desse conjunto, né, de estratégias. E isso difere muito, né, da principal ou das principais formas de estudo, né, que normalmente as pessoas seguem quando tentam, de certa forma, estudar por conta própria. Né? Então eu vou apontar alguns erros aqui, né, isso é importante para você avaliar o seu processo de estudos. Tá? Então o primeiro que eu coloquei aqui seria o desconhecimento das estratégias. Né?
Então, se você não conhece as estratégias, você não tem ali os passos bem definidos, né? E você tende a trabalhar muito com base em suposições ou estuda conteúdos que não são relevantes, tá? Então, é importante você conhecer as estratégias e aí pronto, você treina as estratégias, fica definido o seu processo de estudos, tá? Segundo ponto, foco em gramática. Se você precisa se preparar para a leitura, né, ou para fazer uma prova, você não tem que dar foco em gramática. Principalmente pegar um livro de gramática e ir ali seguindo, fazendo as lições. Isso não vai resolver o seu caso. Tá? E eu encontro muito essa situação, vários alunos que entram para o curso, né, para o Clube do Inglês Instrumental, relatam isso, né, que começaram a estudar quando estavam estudando por conta própria, até ter contato com o curso, estavam estudando numa gramática. Tá? Então, foco na gramática não vai preparar você para fazer uma prova de leitura, interpretação de textos ou até mesmo uma prova de tradução. Tá? Você tem que direcionar o seu foco para a leitura. Tá? Então, esse é o terceiro ponto, tá? Que é pouca leitura. Se você vai fazer uma prova de leitura e interpretação de texto, você não pode ter pouca leitura. Você tem que ler muito. Tá? Daí o problema do foco na gramática. Ele não te promove uma quantidade satisfatória de leitura. Então, de qualquer forma, um treinamento fundamental é ler e ler bastante. Aí tem a quantidade também. Tá? Então, se você aprende as estratégias, o próximo passo é ler muito de acordo com as estratégias. Tá? Ok, um quarto ponto aqui, que seria a ausência de um treinamento prático. Isso seria você não ter a possibilidade de fazer provas aplicando as estratégias. Então, somente com a repetição, você fazendo várias provas, aplicando as estratégias ali, né? Ou, por exemplo, né, vendo o comentário do professor, como as estratégias devem ser aplicadas, né? Se não for por esse caminho, dificilmente você vai ser capaz de utilizar as estratégias com eficiência. Tá? Então é importante treinar muito, aplicar as estratégias várias e várias vezes, e aí você vai gradativamente se tornando eficiente nesse processo e aumentando a sua confiança, obviamente, para fazer a prova. Tá? Bom, um outro ponto fundamental aqui, seria o quinto, né, desses 5 erros na preparação, é não ter uma estratégia muito bem definida para aumentar o seu vocabulário. Tá? Eu costumo dizer que para você melhorar a sua leitura, você precisa de três pilares. Conhecer as estratégias, ter frequência de leitura e aumentar o seu vocabulário. Você pode perceber que eu não mencionei aqui estudar gramática. Né? É o foco na leitura conduzida de acordo com as estratégias e um processo de aquisição de vocabulário. Isso envolve estudar certos grupos específicos de palavra, utilizar aplicativos, né, como Anki, por exemplo, ou o Quizlet. Tá? Então é fundamental você ter uma estratégia bem definida. E aí você lê muito e aumenta o vocabulário. Tá? Bem, então agora que eu apontei os erros, né, os principais erros, vamos ver como estudar. Eu vou colocar aqui 6 passos, né, e você pode colocar isso como prioridade. Aí talvez o sexto, depende da sua prova, né, talvez você não precise dele. Tá? Vamos lá. De qualquer forma, todos eles envolvem um foco na leitura. Tá? Então, mude o foco, saia um pouquinho da gramática. Né? Aliás, dispensa ela totalmente. Use a gramática para estudar para escrita. Né? E vá com foco na leitura. Então, isso vai orientar os estudos como um todo. Tá? Então, o primeiro passo seria você conhecer as estratégias, que foram as estratégias que eu acabei de resumir aqui. Tá? E para isso, no final do vídeo, eu vou explicar aqui para você como você pode conhecer essas estratégias. Eu disponibilizei um pacote de aulas onde eu explico isso mais detalhadamente. Tá? Então, essas estratégias vão ajudar você, né, a conduzir os estudos e a resolver a prova. Tá? Outro ponto, frequência de leitura. Aí você precisa aumentar a frequência, pode ser com material que você encontra na internet, com artigos acadêmicos ou até mesmo com provas de proficiência. Tá? Mas você precisa aumentar a frequência. Se você puder fazer a leitura de um texto todo dia, um artigo todo dia ou mais de um por dia, quanto mais texto você conseguir ler, quanto maior a frequência, melhor. Tá? Então, se você fizer a leitura de um texto de manhã, outro à noite, por exemplo, obviamente tem a realidade de cada um, né? As dificuldades do dia a dia, do trabalho, mas realmente
né? Esse é um fato. Quanto mais você lê, mais rápido você vai desenvolver, tá? E desenvolver a aplicação das estratégias, tá? Ok, para você aumentar essa frequência de leitura, uma estratégia fundamental é você fazer a leitura com textos adaptados em níveis, tá? Aqui mesmo no meu canal eu indico vários sites que trazem textos adaptados em níveis. Então tem como você começar a leitura com textos mais simples, tanto com relação ao vocabulário quanto estrutura gramatical, tá? Eles são mais simples, você lê ali numa velocidade melhor, compreende melhor, você passa um tempo lendo aquele nível, depois vai para outro, tá? Tem vários aqui que eu cito no meu canal, um deles é o Common Lit, tá? Você procura no meu canal aqui os vídeos de dicas de material para instrumental e você vai encontrar, tá? O próprio texto acadêmico, né, ele tende a não ser muito ruim de leitura ou muito complicado. Nós encontramos nele muitos cognatos, né? E cognatos são aquelas palavras que são parecidas com o português e têm o mesmo significado, então nós identificamos ali facilmente. Então você pode também fazer a leitura de textos acadêmicos, principalmente se for texto da sua área. Você tende a entender com maior facilidade, tá? Bom, o quarto passo, né, seria treinar com provas de proficiência. Quanto mais provas você puder resolver de acordo com as estratégias, melhor. Principalmente se você pega uma diversidade de questões. Assim você vai ter capacidade de se adaptar a qualquer situação que aparecer lá no dia da sua prova, tá? Ok, o quinto passo, né? Você precisa definir uma estratégia de aquisição de vocabulário que basicamente passa pela construção de listas. Então você precisa construir listas de termos acadêmicos, de conjunções, né, de marcadores discursivos, né? Ou se você fizer uma prova numa área específica, né, seria bom ler naquela área e, enfim, adquirir aquele vocabulário mais frequente que aparece ali. Aí, para isso, você precisa da utilização, né, de aplicativos como o Anki ou como o Quizlet. Aqui no meu canal tem um vídeo sobre o Anki também, tá? E por fim, né, o sexto passo, né, eu disse que você pode precisar disso ou não, que seriam as técnicas de tradução, tá? Então, as técnicas de tradução, elas podem ajudar você a tomar decisões ali no ato da tradução. Então é importante você conhecer as técnicas e treinar um pouquinho também. Tem que treinar antes para você fazer isso com maior eficiência lá na prova, né? Afinal, algumas provas contêm questões de tradução, né? E outras provas elas são somente a tradução, né? Isso sem levar em consideração que você pode precisar fazer isso na redação do seu texto. Você lê um autor lá que está lá em inglês e você precisa trazer para o português, certo? Ok, pessoal, então esses são os passos, né? É importante que você dê foco nessas 6 etapas, né? E mude completamente a sua abordagem de estudos, ok? Então vamos lá, agora onde estudar, né? Primeiramente, todo esse material que eu indiquei você encontra na internet. Então você tem artigos em níveis, como eu falei, tem material aqui no meu canal, né, que eu indico. Então, se você acompanha o canal, você pode seguir aqui a playlist de inglês instrumental. Você vai encontrar vários materiais ali, a indicação de materiais que permitam que você tenha essa rotina de leitura, essa frequência de leitura, tá? Bom, mas vamos lá. Na minha carreira como professor, ensinar o inglês instrumental ela é uma das atividades mais antigas, né? Aliás, foi por onde eu comecei, tá? Então eu faço isso há muito tempo, eu já mudei de formato, né, várias vezes, né? Eu comecei com aulas na biblioteca da universidade, depois de casa em casa, depois do meu próprio curso, né? E hoje eu estou na internet, né? E a mudança mais recente, né, que para mim é uma revolução, foi a criação agora no início do ano do Clube do Inglês Instrumental, né? Lancei o clube em fevereiro e no clube nós temos, né, lá dentro do clube, depois eu vou explicar porquê do termo clube, tá? Dentro do clube nós temos as aulas técnicas, né, e teóricas, tanto das estratégias de leitura quanto da parte de tradução, né? Nós temos aulas de leitura e interpretação de texto e de resolução de provas, né? Então nós resolvemos toda semana uma prova de proficiência de alguma universidade do Brasil, tá? Ou exames também está no nosso foco, tá?
Enfim, agora vamos lá. Por que clube? Né? Porque o clube do inglês instrumental ele é no formato de clube de assinaturas. Então não é nem um curso que você paga uma mensalidade, né? Que você paga matrícula e mensalidade, e nem um curso fechado com um limite de aulas, né? Onde você compra por um preço fechado. É um clube de assinaturas. Você realmente assina, assim como você assinaria, por exemplo, Netflix, né? Ou enfim, algum outro aplicativo, e você permanece ali pelo tempo que você quiser, estudando até a sua preparação. Muitos alunos passam na prova e continuam conosco, não é? Para poder desenvolver as habilidades de leitura. Então ele é simplesmente isso, uma assinatura com baixo custo e que traz muito conteúdo. Não é? Todas as aulas, né, que são feitas ao vivo, elas ficam gravadas dentro da plataforma, então se você precisa entrar e fazer um intensivão, você tem várias aulas, então você pode ir resolvendo as provas e em seguida assistir as aulas, né, de comentário das provas. Tá? Então é um espaço, né, o clube é um espaço totalmente personalizável, você estuda com a frequência que quiser, né, e na intensidade, né, que você quiser ou puder. Tá? Você pode assistir as aulas gravadas ou participar conosco das aulas ao vivo, né, que ocorre toda sexta-feira às 16 horas. E aí é muito interessante porque você pode fazer perguntas, né, você pode interagir, compartilhar suas dores, enfim. Ou até mesmo, né, como muitos já fizeram, compartilhar as conquistas. Né? Então, pessoal, eu queria agradecer, né, a todos que me acompanharam até aqui, até o final desse vídeo. Né? E eu gostaria de disponibilizar para vocês algumas aulas do clube, que são as aulas sobre a parte das estratégias de leitura. Tá? Então eu vou disponibilizar aqui abaixo na descrição do vídeo um link para você acessar as aulas teóricas. Tá? Então você vai conhecer melhor essas ferramentas que eu falei aqui e aí você pode seguir com o material da internet ou quem sabe conosco no clube você pode seguir no processo de leitura, tá? Aí você define uma estratégia para, de certa forma, caminhar de acordo com os pontos que eu apontei aqui, certo? Bom, então é isso. Eu espero que você goste do conteúdo, tá? Para você fazer o seu cadastro, né, e assistir às aulas, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo, tá? Ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, o link vai estar disponível na bio, ok? Então é isso, obrigado, eu vou ficando por aqui e vejo você num próximo vídeo. Até lá!